O item 59, agora vamos falar do desaparecimento dos sumérios. Nós falamos desses 3 reis de destaque, né? Sargão I, Naram-Sin e Sarkar-Sarri, e é nos dias de Sarkar-Sarri que esse império vai ruir, vai desaparecer. Por que ele desaparece? Essa é uma questão fundamental. Eu comento, o desaparecimento dos sumérios ocorreu no início do 3º milênio, próximo do ano 2300 a.C. Sargão I parece ser um dos últimos governantes antes do dilúvio. Coloquei uma citação aí, né, de um autor que é interessante, Handani. Ele tem uma obra intitulada Suméria, a primeira grande civilização. Na página 15, ele diz: é isso que complica inexplicavelmente a tarefa dos historiadores. Não é possível fixar limites históricos precisos, começo e fim, para a civilização suméria. Da mesma forma, é arriscado atribuir o mérito de tal inovação técnica, científica e ideológica apenas aos sumérios. Estas considerações levaram a maior parte dos estudiosos a adotar agora a terminologia de civilização mesopotâmica, de preferência aquela restritiva e incerta de civilização suméria. Essa obra de Handani, ela é uma das obras assim mais respeitadas retratando os sumérios. Então vocês vejam, ele diz que é difícil retratar o início e o fim dos sumérios. Bom, o início seria ali 3300, quando existe o primeiro achado arqueológico, 3300. Bom, antes disso, né, é uma história que a arqueologia não tem como contar. A história começa em 3300. Lembrando que 3300 são cerca de 700 anos depois da criação de Adão, já que Adão foi criado próximo de 4.000 anos antes de Cristo. Então, os próprios historiadores, os especialistas na civilização suméria, eles falam que eles não conseguem identificar com precisão o fim da civilização suméria. Por quê? Então, a minha teoria, né, de que os sumérios, essa civilização, ela é, em primeiro lugar, a mesma civilização acadiana, Acádia, como eles chamam, ok? Porque Sargão era um sumério e fundou a cidade chamada Acádia, que vai dar nome ao Império Acadiano. E também essa civilização, ela desaparece nos dias desse homem, Sarkar-Sarri. Por qual razão? Bom, esse homem ele governou próximo do período que a Bíblia diz que ocorreu um dilúvio. Normalmente os arqueólogos, como nós veremos mais abaixo, eles vão colocar a hipótese de uma mega seca. Okay? Mas teriam escritos, né, falando de uma mega seca nesse período. Esses escritos não existem. Agora, escritos falando de um dilúvio nesse período, nós veremos cerca de 400 anos depois os assírios escrevendo sobre sobre o dilúvio destruindo a civilização suméria. Precisa algo mais, mas por que eles não vão aceitar? Porque é um testemunho a favor da Bíblia. Nós sabemos que nós estamos vivendo um período que até grupos que se identificam como cristãos estão desacreditando na Bíblia como um documento histórico. O comentário prossegue. Eu pergunto, o que aconteceu com este povo de tecnologia tão avançada, que possuía conhecimento de matemática que só viria a ser reproduzida pelos gregos cerca de 2.000 anos depois, por Pitágoras? Então, essa é uma questão interessante. Os historiadores falam, os sumérios, eles faziam uso do teorema de Pitágoras. Como que esse conhecimento desapareceu? Então, eu continuo perguntando, o que causou o desaparecimento desse conhecimento?
seria a invasão de um povo estrangeiro? Não parece ser esse o caso, pois em todos os outros exemplos históricos de conquista, observamos que os conquistadores procuravam absorver o conhecimento do povo conquistado para ficarem mais fortes. Era assim, por exemplo, com os gregos. Diz a história que Alexandre Magno ele levava cientistas, filósofos com ele para estudar, né, o conhecimento daquele povo conquistado. Os romanos acabaram adquirindo dos gregos, conquistando, né, o reino grego que havia se dividido e adquirindo, assimilando o conhecimento dos gregos. Os gregos haviam feito isso e esse era o natural. E também, se tivesse ocorrido uma destruição por um outro povo, isso estaria relatado. Como nós estamos vendo, anteriores a Sargão, os reis que conquistam uma cidade, eles fazem uma estela, alguma edificação é feita. O próprio Naram-Sin, nós vimos uma estela da vitória. Por que depois de Naram-Sin e Sarkar-Sari ocorre um período de 200 anos que ninguém acha nada na arqueologia? Isso é significativo. Se esse vazio, né, entre aspas, na história ocorre próximo da data do dilúvio, se está provando que o dilúvio realmente ocorreu. A Bíblia é um documento válido. É claro que nós, pela fé, não concebemos a possibilidade disso não ser verdade. Mas eu estou frisando com esse trabalho porque o ensino que está sendo apresentado nas faculdades, e aqui eu vou ser antiético, né? Infelizmente, lá na FAECAD, tem um amigo que trabalhou lá, pessoas que estudaram lá, e dizem que tinham professores que ensinavam isso, né? Seguindo o liberalismo teológico. Por quê? Porque contrataram professores de linha reformada, os criadores do liberalismo teológico. Coisa horrível, vai destruir a fé dos alunos. O comentário prossegue. Foi assim até com aquele que é considerado na história o maior conquistador de todos os tempos, Alexandre Magno. É sabido que Alexandre levava consigo filósofos e pensadores gregos com a finalidade de absorver todo o conhecimento dos povos conquistados. Como resultado, os gregos se tornaram uma grande referência histórica para a humanidade. Nós temos conhecimento da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Aquilo foi obra de gregos, porque os gregos dominaram o Egito e o Ptolomeu, que seria um irmão, né, de Alexandre Magno, mas filho de uma mulher que não era a esposa, né, do rei. Então, ele foi colocado como governador do Egito e, como os gregos gostavam de história, eles construíram aquela biblioteca para concorrer com Atenas, né, e se tornou o centro do conhecimento do mundo antigo. Isso era comum, né? Com os sumérios não aconteceu isso. Não ocorre esse vazio. E depois a escrita suméria é encontrada. Por quê? Porque Noé e Sem eram sumérios, é claro. Então eles mantiveram um pouco do conhecimento, entre eles a escrita. O comentário prossegue. O que falar das anotações astronômicas, onde, segundo os arqueólogos, eles catalogaram planetas como Urano, Netuno e até o pseudoplaneta Plutão. Planetas que desapareceram do conhecimento da humanidade. Nos dias de Jesus, ninguém conhecia esses planetas. Os romanos não conheciam, os gregos não conheciam. O grego Ptolomeu, que criou o sistema, né, chamado sistema ptolemaico, que era o sistema, né, que descrevia o movimento dos corpos celestes, não era preciso, depois foi ajustado, né, corrigido, porque naquela época eles pensavam que o Sol girava em torno da Terra, mas foi um sistema que você conseguia, de forma aproximada, prever o movimento de Marte, que era uma grande complexidade para o mundo antigo, ok? Então, esses homens, eles não conheciam esses planetas. Ptolomeu não conhecia esses planetas.
Nicolau Copérnico, ele não conhecia esse planeta. Quando ele mudou o sistema ptolemaico, né, transformando o que é chamado sistema heliocêntrico, que o Sol está no centro do sistema solar. Na época ele pensava que era o centro do universo e descreveu a Terra girando em torno do Sol. Ele não conhecia Urano, nem Netuno, nem Plutão. Johannes Kepler, que organizou, né, as leis dos movimentos do corpo celeste, não conhecia este planeta. Galileu Galilei não, também. Quando que Urano foi descoberto? Eu descrevo aí no material didático. Olha, Urano foi descoberto em 13 de março de 1871 por Friedrich Wilhelm Herschel, usando telescópio. Como que os sumérios descreveram Urano? Netuno foi redescoberto em 23 de setembro de 1846 e Plutão em 18 de fevereiro de 1930. Como esse conhecimento desapareceu por cerca de 4.000 anos? Como que aquela civilização tão inteligente desapareceu? E isso é algo que eu considero que uma seca não explica, a conquista de um outro povo não explica. Tem que ter havido realmente o sumiço da grande maioria da população e sobreviveram 8 pessoas. O comentário prossegue. Os sumérios eram avançados em matemática. Vejam que a enciclopédia da Bíblia de Tenney, muito recomendada, o que ela diz. Quase todas as operações matemáticas simples são encontradas em textos sumérios de economia, como adição, subtração, multiplicação, divisão, extração simples de raiz, elevação à potência, além de saberem também lidar com certa quantidade de números fracionários. Então, esse é uma citação dessa enciclopédia da Bíblia, mostrando como o conhecimento dos sumérios era avançado. E considerando Sarkar-Sarri, né, esse último imperador, viveu próximo de 2300 antes de Cristo. O conhecimento que eles tinham, você não vai encontrar nos povos depois do dilúvio, não vai encontrar no Egito. Vai ter conhecimento que vai ser reerguido pelos gregos, conhecimentos matemáticos, mas vai ter conhecimento astronômico que vai ser coisa agora do século XX. Né? É algo espantoso. Então eu sempre destaco para vocês, os sumérios, a Bíblia descreve que eles viviam mais, né? Os povos antediluvianos, né? Viviam 300, 600, 969 anos. Tinham uma saúde diferenciada para viver tanto. Né? Eram gigantes, mais fortes. Então, se eles tinham uma saúde diferenciada, certamente tinham uma inteligência diferenciada. Noé, para construir um barco de madeira, e a Bíblia, vamos dizer, descreve que esse barco suportou uma grande tempestade. Então, Noé também era um homem de uma inteligência muito grande. Sendo sumeriano, ele usou certamente a tecnologia suméria. Era um povo de uma inteligência especial. Por que que essa inteligência desapareceu? No meu entender, a melhor resposta é: ela desapareceu do dilúvio. Eu prossigo no comentário. Faz sentido acreditar em uma catástrofe muito maior do que uma conquista, ou mesmo uma seca. Tudo indica que os sumérios desapareceram da história próximo do ano 2300 a.C., ou seja, uma grande civilização das mais avançadas que o mundo conheceu e que edificou grandes cidades, desapareceu próximo do ano que ocorreu o dilúvio bíblico. Né? Bom, faço uma outra citação aí, daquele mesmo Ramdani, né? Que fala Suméria, a primeira grande civilização, é uma obra interessante. Ele diz: mas o desaparecimento dos sumérios da cena política como nação específica
acontecia no começo do segundo milênio. Não significou o fim da sua influência. Muito pelo contrário, o espírito sumério irá sobreviver ainda por mais de 1 milênio na Mesopotâmia e marcará a evolução dos povos mesopotâmicos e mesmo dos seus vizinhos. Bom, como explicar esse artigo? Por que o pensamento sumério, ele chamou aqui de um espírito sumério, entre aspas, né? A inteligência suméria, alguma coisa sobreviveu, tá bom, nos povos mesopotâmicos. Então, repito, quem habitou a Mesopotâmia depois do dilúvio? Foi Sem, né, o filho de Noé. Sem era sumério, porque os sumérios são descendentes de Sete. E entre os descendentes de Sem, nós percebemos o uso da escrita suméria, a escrita cuneiforme. Era natural Sem fazer uso dessa escrita. Cã, o homem que infelizmente não temia a Deus, o filho de Noé que não temia a Deus, ou se desviou, né, do temor a Deus, ele foi habitar no Egito e lá ele continuou usando aquela escrita egípcia, porque, como eu disse antes do dilúvio, as civilizações se encontraram, ok? Então, essa descrição dele aqui é o que significa o espírito sumério sobreviver na Mesopotâmia. Cerca de 200, 300 anos depois de Sarkar-Sarre, eles vão encontrar escritos em escrita cuneiforme, porque Sem, Noé e Sem eram sumérios, então eles mantiveram. E aí nós observaremos, cerca de 200 anos depois de Sarkar-Sarre, o ressurgimento da civilização. Como que a civilização desaparece assim? O dilúvio é, no meu entender, a melhor resposta. Bom, eu encontrei um mapa na internet, tá bom, descrevendo as cidades sumérias. Esses mapas, essas cidades, eles retratam, como vocês viram nesses artigos, os sumérios como sendo os semitas também. Porque o termo Suméria, ele aparece de uma certa maneira na Bíblia. Os dicionários falam que Sinar é a mesma origem de Sumério. Então, terra de Sinar seria a terra dos sumérios, tá ok? Por quê? Porque Sem era sumério. E então ele apresenta aí essas diversas cidades, que aí não dá para identificar se eles estão dizendo todas como sendo anterior a Sarkar-Sarre, que seria anterior ao dilúvio, ou citando também depois do dilúvio, tá bom? Então esse mapa aí é interessante para vocês poderem ver como haviam muitas cidades sumérias, ou seja, havia uma grande civilização antes do dilúvio. Foram 1.700 anos, homens vivendo 300 anos, 600 anos, geravam muitos filhos. Uma civilização com uma saúde diferenciada, viviam mais. Então, aquela população cresceu muito. E eu aproveito aqui para repetir, a revista Super Interessante, ela errou feio quando ela disse que a Bíblia afirma que a civilização começou com o Egito depois do dilúvio. A Bíblia não afirma isso. Eu acho que eles deveriam, até por uma questão de racionalidade e seriedade, fazer o seguinte: consultar especialistas na história bíblica. Porque, por exemplo, a revista de Escola Dominical de 2020 teve uma revista que falou sobre a civilização antiga, e lá o autor ele fez apontamento dizendo que os descendentes de Caim, eles faziam uso do ferro, dos metais, e eles construíram cidades. Então, se ele consultasse esse autor da CPAD, ele já iria falar que mesmo antes do dilúvio, a Bíblia já defende a existência de civilização. Mas eu acho que para eles talvez consultar um evangélico da Assembleia de Deus vai ser algo talvez desprezível. Aí eles vão consultar quem? Os liberais teológicos, né? Os católicos, os reformados, eles dizem que o dilúvio, isso daí não aconteceu, que a Bíblia
plagiou as lendas pagãs. Isso é um absurdo, né? Esse povo trabalha contra a Bíblia.